Fala pessoal, estou aqui hoje para um tutorial sobre Docker, como criar um container de PHP usando MySQL, Redis, né, SQL e NoSQL e também rodando isso aí tudo com o Nginx como servidor aí por trás. Tranquilo? Então eu vou ensinar aqui para vocês hoje. Vamos começar. Lembrando que eu aqui estou no Linux. Se vocês estiverem trabalhando aí com Windows, recomendo que seja pelo menos a versão Enterprise ou a versão Professional, pois nessas duas versões, né, tem a questão lá do Hyper-V, da virtualização da máquina. Caso vocês estejam, e aí, obviamente, consome menos RAM do seu computador. Caso vocês estejam trabalhando aí com Windows Home, recomendo que, enfim, né, não é que eu recomendo vocês trabalharem com a Enterprise. Caso vocês estejam trabalhando com a Home, o computador de vocês pode ser que ele fique mais lento, porque ele vai usar a virtualização nativa, e isso por padrão vai pesar mais, vai usar mais RAM, né? Então vai pesar mais o seu computador. Tranquilo? Caso vocês estejam trabalhando aí com Homebrew, aí no Mac, Linux, alguma distro Linux, é super tranquilo a instalação, né, via linha de comando mesmo. Lembrando que precisa do Docker e do Docker Compose, certo? Eu vou explicar a diferença entre eles hoje também, né, para quem não sabe, iniciante. Basicamente o Docker File, né, falando de arquivos, Docker File, vai montar a build de uma imagem, né? Claro que eu preciso só disso caso por exemplo, se eu for trabalhar só com PHP, por exemplo, eu não precisaria do Docker Compose, certo? Eu precisaria só do Dockerfile ali para o meu PHP. Como aqui eu vou trabalhar com 4 serviços, então eu tenho PHP, MySQL, Redis e o Nginx, eu preciso de um orquestrador de serviços, né? Então seria o Docker Compose, né? Assim como quando eu vou publicar também eu preciso do Docker Compose, né? Aí, enfim, né, falando de infra, caso eu esteja trabalhando com Kubernetes, também é um orquestrador de containers. Mas aí eu estaria também falando de microserviços, né? No caso aqui a gente vai trabalhar com Docker Compose e eu vou criar a nossa pasta para a gente começar os trabalhos, ok? Então aqui a primeira coisa, eu vou criar aqui uma pasta chamada category, então mkdir category. Por que category, né? Seria o nosso projeto de categoria. Aqui eu estou pensando em microserviço, né? Então seria é, um microserviço que vai basicamente fazer CRUD de categorias, tranquilo? A gente não vai entrar muito a fundo disso, né? Mas é só para eu ter um projeto aqui que eu vou trabalhar. Então, cd category. Caso vocês estejam trabalhando no Linux também ou no Mac, recomendo que vocês instalem no Linux, recomendo que vocês instalem esse terminal aqui, é o melhor terminal, tá? O Wake. E também a extensão ou mais ASH, ela é incrível, ela tem questão de autocomplete, então ela facilita muito a sua vida em termos de produtividade. No Mac também tem o ou mais ASH. E se vocês estiverem trabalhando no Windows, recomendo que vocês trabalhem com o Choco para gerenciamento de dependência de arquivo, né? Como se tivesse um apt-get no Windows, a gente vai ter o choco install no Windows. E em questão de terminal, o cmdir, né? Um terminal extremamente massa, muito similar até às funcionalidades de terminais aí do Linux e do Mac. Então aqui, cmdir, ele é muito massa mesmo, muito legal. É esse cara aqui. Assim, não tem nem comparação, por exemplo, com esse prompt de comando, ou até mesmo o PowerShell, que já é um bash um pouco mais avançado, né? Mas enfim, vamos voltar aqui ao tutorial para a gente não perder. Então aqui eu vou trabalhar com Visual Codes, então eu vou dar um codes ponto, né? Para abrir a minha página demora um pouco para abrir, né? Abriu pra gente, perfeito. Vou maximizar aqui a minha tela e vou começar criando o nosso Docker file. Então aqui o Dockerfile, né, a gente tem algumas diretivas, então eu vou trabalhar com uma imagem, né? Então é um from, né? Eu vou trabalhar com uma imagem pública do repositório do Docker Hub, né? Eu posso trabalhar com repositórios privados também, colocando eles, por exemplo, no SR, né? Container Repository lá da Amazon, ACR da Azure, mas aí eu teria que ter um sistema de autenticação para pegar esses caras. No caso aqui, eu vou pegar um repositório público, então vou pegar o from PHP 7.3.6 FPM Alpine, muito importante o Alpine porque ele é muito leve, 3.9, tranquilo? Então aqui a gente vai trabalhar com PHP, eu só errei aqui na escrita,
7.3.6 fpm Alpine 3.9, perfeito? Dentro desse container eu vou rodar dois comandos, então a diretiva run. Aqui é comando Linux, né? Como eu estou trabalhando com Alpine, não o APK seria para instalar uma dependência, né? Igual a gente tem um apt-get, por exemplo. Então aqui dentro é o APK. Se vocês forem trabalhar com algum container usando o Ubuntu, por exemplo, seria o apt-get. Eu não recomendo isso, a não ser que seja um projeto muito robusto, né? No caso aqui do PHP, não precisa. Menos menos no cache, até mesmo porque o Ubuntu ele tem interface gráfica, então ele é mais específico, né? O caso do Alpine aqui é só line command, só linha de comando. Então eu vou adicionar aqui, eu não quero pegar cache, o OpenSSL, o Bash, o MySQL já de uma vez, o cliente do MySQL, claro, o Node.js e o npm. Por que que eu estou instalando já o Node, né, sendo que é PHP? Porque aqui eu estou pensando já no Laravel, né? Eu acho que até no Symfony também já tem algumas coisas, no Symfony mais recente, o Symfony 4, né? Que é bem pequenininho, mas porque no caso do Laravel ele usa o Webpack, né, para compilar os assets. E ele usa o Webpack, obviamente, no npm, né? Então eu já vou deixar ele instalado bonito e também vou instalar o Docker PHP ext install PDO e também vou colocar aqui o PDO do MySQL e também vou colocar o BCMath, que geralmente é usado em quase todos os projetos, tá? Vou definir aqui o meu ambiente de trabalho, lembrando que eu estou aqui também no Code, né? Então eu tenho o plugin aqui do Docker. Então ele me dá esse autocomplete, recomendo também que vocês instalem, tá? Assim como ele te dá aqui o Docker Container, os containers que estão rodando agora, é importante. Ou os que já foram, os que já rodaram, né? Então workd /var /www. Por padrão aqui, eu gosto de sempre deletar uma pasta, que é a /var /www /html. HTML. Por quê? Porque quando eu falo que eu vou trabalhar no var www, por padrão ele cria uma pasta chamada HTML. E eu não quero essa pasta, eu quero trabalhar com a pasta public. Então o que eu vou fazer? Eu vou deletá-la e vou dar o ln-s public HTML. Aqui é um comando Linux, é um link simbólico, né? Então eu estou falando que quando o cara bater na HTML, na verdade ele vai ver o conteúdo da public. Então todo o meu conteúdo, né, o meu index.php ficará dentro de public. Tranquilo? Vou também aqui rodar o Composer, né? Então vou rodar com o cur, né? Lembrando que o cur ele já vem aqui dentro do Alpine, então eu não preciso instalá-lo, né? Se ele não viesse, eu teria que também instalá-lo aqui dessa forma. Mas aqui, opa, digitei errado. Mas aqui não precisa, tranquilo? Então ele já tem aqui dentro. Então curl "-s", minúsculo, maiúsculo. Ele vai dar um wget lá no site do Composer, né? Então basicamente é o .org/installer. Lá ele vai pegar a última versão. Então vou dar um grep aqui. php install dir, ou seja, eu quero definir onde que é o diretório de instalação desse cara, /user /local /bin com o nome de Composer, certo? Então ele vai instalar para mim lá no bin e isso vai criar uma variável de ambiente, ou seja, eu vou conseguir dentro do meu container, através do bash, utilizar o Composer, né, para fazer o Composer install, o Composer update e assim por diante. E eu quero rodar isso tudo na porta 9000 e vou ter também o meu entry point, né? PHP FPM, que eu estou rodando com PHP FPM. Por que eu tenho o meu entry point? O entry point, né, é o meu comando de entrada. Então, se eu não colocá-lo, não vai dar erro. Porém, ele vai simplesmente executar esse código e não vai acontecer nada. Ele vai executar e vai acabar. Pronto. Entendeu? Então é importante ter o entry point, é necessário ter, porque senão não vai acontecer nada. Ainda mais para a aplicação web, né? O entry point ele só não é usado, por exemplo, a gente vai ver no Nginx, que aí eu não preciso de um comando de entrada, eu preciso realmente só que ele faça algumas execuções para mim dentro do container. Mas aí é outro contexto, né? Geralmente precisa sim do entry point. Tranquilo? O Dockerfile já está pronto, já funcionaria, eu poderia vir aqui no meu e dar um Docker build nele, tranquilo, que já funcionaria, mas eu não vou fazer isso, por quê? Porque, como eu disse lá no início, aqui a gente vai trabalhar com vários containers e onde um vai se comunicar com o outro. Então, eu preciso de um orquestrador de containers. Então, quem vai chamar esse Dockerfile aqui vai ser o Docker Compose, que eu vou criar aqui agora.
Então, docker compose.yaml é um arquivo YAML, então tem que tomar cuidado na hora de escrevê-lo, né? Indentação tem que ser indentado certinho. Lembrando, para vocês também não se confundirem, né? A gente está falando de PHP aqui, tem o Composer, né, que é o gerenciador de dependências, mas aqui é Docker Compose, né? Isso aqui não tem nada a ver com o Composer do PHP, não. E também nem precisa ser esse nome, né? A gente pode colocar o nome que a gente quiser aqui. A diferença é que, por padrão, o Docker, na linha de comando, ele vai entender que ele vai sempre procurar esse arquivo. Então, se você vier aqui colocar, por exemplo, php.yaml, você vai ter que falar para o Docker que o seu arquivo Docker Compose está com o nome de PHP YAML. Né? Assim como o Dockerfile também. O Dockerfile, por padrão, ele vai buscar esse cara. Mas se você quiser colocar outro nome, mesma coisa. Pode colocar um PHP ali, né? Mas você teria que colocar php.dockerfile, tá? Vocês não podem fazer, por exemplo, isso aqui. Né? Não vai funcionar. Tem que colocar a extensão do arquivo Dockerfile. Porque Dockerfile é uma extensão de arquivo também, tá? E aí, mesma coisa, teria que referenciar esse cara. Então vamos começar aqui a escrever o nosso Docker Compose. Então aqui a primeira coisa é a versão dele, versão 3. E os nossos serviços. Então aqui ó, eu vou ter o primeiro serviço que vai ser o Category App Build, dois pontos. Por que build? Né? Aqui o meu app é o meu Dockerfile. Então eu quero buildar esse cara. Como o nome dele é Dockerfile, então é só eu passar o ponto. Ou seja, ele vai procurar na minha raiz um arquivo com esse nome. Se eu tivesse colocado ali um php.dockerfile, seria ponto barra php.dockerfile. Entendeu? No caso aqui eu não fiz isso. Então, build. Vou criar também o volume. Por que a gente usa volume mesmo? Porque, ponto barra, dois pontos, só vou criar aqui, galera, www, perdão, porque aqui eu estou desenvolvendo uma aplicação web. Então, por exemplo, se eu vou alterar o meu código e eu estou trabalhando com Docker localmente, eu quero ver essa alteração em real time, né? Eu quero dar um refresh no meu navegador e já pegar esse cara. Portanto, se eu não trabalhar com volume, isso não é possível. Eu vou ter que dar um down no meu container e subir de novo para ver uma alteração. Ou seja, extremamente improdutivo, né? Eu faço uma alteração, tenho que descer o container e subir de novo. Então o volume, basicamente, não é, né? Mas a gente pode se dizer que ele é um observer, né? Ele vai ficar ali observando as suas alterações. Sempre que tiver uma alteração, ele pega tudo que está aqui e manda, né? Então, ou seja, tudo que está aqui, dois pontos para onde que ele vai mandar, para cá. Entendeu? Se eu quisesse mandar um arquivo específico, eu poderia passar o nome dele aqui tranquilamente, tá? No caso que eu quero mover tudo. Ele já vai entender isso para mim. Por enquanto é só, tá? Isso aqui já vai funcionar. A gente pode inclusive testar, né? Claro. Docker compose up -d. A gente vai ver aqui que vai funcionar aqui demais. Já funcionou, já criou para mim. Se eu vier aqui dar um docker ps, você vai ver, ó, up a 3 segundos. A gente pode ficar acompanhando ele aqui. E tem mais um comando muito legal do Docker, que é o docker logs. Então, paste aqui, ó. Então tá vendo, ó? Read to Handle Connections, ou seja, ele está pronto para as conexões. Então já está funcionando demais. Tranquilo? Já vamos aproveitar aqui e colocar também o MySQL. Então, Category App. Por que Category App? Por convenção, né? Como a gente estava trabalhando como o nome do nosso serviço aqui é Category App, então a gente faz tudo com Category App, tracinho que a gente vai fazer. Então, MySQL, Category App MySQL. Aqui eu não vou buildar, eu vou colocar image, né? Lembra que aqui também eu coloquei a imagem? Pois é, eu poderia colocar assim também, entendeu? Só que aqui no caso, eu fiz dessa forma porque eu preciso modificar algumas coisas dentro dessa imagem, né? No container eu quero instalar o OpenSSL, o Bash, o MySQL Client, o Node.js e assim por diante. Como aqui no caso do MySQL eu não vou fazer nada disso, eu só quero a imagem, então MySQL. A única coisa que eu passo aqui sempre é a versão, né? Então é a 5.7.22, a instável. Vou colocar aqui um restart always, ou seja, eu sempre quero que ele restart para mim. As portas, eu quero o MySQL por padrão 3306. Os volumes também é muito importante, que eu vou configurar já vou deixar pronto. E, na verdade, a gente não precisa nem dos volumes, né? Isso aqui já funciona. Só que aí, por que a gente usa os volumes aqui, né? No primeiro caso, a gente usa os volumes porque eu preciso de atualização dos meus arquivos em real time. No caso do MySQL, é porque caso eu desligue a minha máquina ou dê um down lá no meu container,
ele vai perder os meus dados lá das minhas tabelas. Então, eu trabalho com volumes justamente por isso. Tranquilo? E aqui também, para ficar mais escalável, eu vou trabalhar com environments. Né? O que é environments? É configuração de ambiente. Então aqui eu já quero que quando eu subir o meu container, ele vai criar a database category, pode ser underline app talvez, whatever, root, password. Então aqui, ó, eu quero que a minha senha seja root. E aqui no caso dos meus volumes, ele é um pouquinho mais chato de configurar. O que eu vou fazer? Tá? Vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem. Eu vou criar uma pasta chamada .doc, é uma pasta oculta, né? Passando ponto ali no início. E dentro eu vou criar uma pasta chamada db. Apenas isso. E aqui, nos meus volumes, eu vou vir aqui e vou passar o seguinte. Ponto, barra, eu quero acessar a minha pasta, ponto docker, que eu acabei de criar, barra db. E tudo que tiver dentro dessa pasta, eu vou enviar para var barra lib barra mysql. Ou seja, se tiver alguma coisa, no caso que ela está vazia, não vai ter nada, não tem problema. Mas aí, quando a gente subir esse container aqui pela primeira vez, ela vai ser preenchida com alguns dados. E sempre que eu criar uma tabela, também vai ficar ali dentro. Então, toda vez que eu subir o container, ele vai verificar essa pasta minha e vai simplesmente subi-la, né? Não é uma pasta para versionar, tá? Você não pode subir esse tipo de pasta em versionamento do Git, essas coisas. É uma pasta para ficar no Git ignore, mas para trabalhar aí no seu local já vai funcionar demais. Então aqui, vamos testar de novo para ver se está funcionando. Já criou para mim, dá um docker ps, ó, tá funcionando. Aqui, ó, já criou várias coisas aqui dentro, ó, tá vendo? Ele vai criando pra gente, então tá funcionando muito bem. E como eu disse também, a gente vai trabalhar com NoSQL, né? Então, category app reds. Image, Reds, Alpine. Ou seja, eu não passei a versão, vocês repararam, né? Ele vai pegar a última versão com o Alpine. E eu vou expor a porta. Então, eu quero a porta padrão do Reds é a 6379, então eu vou trabalhar com a 6379 também. Tranquilo, já está funcionando demais, tá? Posso vir aqui, claro, fazer o teste padrão para vocês. Ó. Eu só preciso dar um Ctrl S primeiro, lógico. Beleza, então Docker PS aqui, ó. 3 serviços rodando com Docker, tranquilo, lá, 6379, 3306, 9000, que foi o que a gente subiu lá do PHP. Só que, vocês devem estar se perguntando, se a gente vier aqui no navegador, por exemplo, e colocar localhost 9000, vai funcionar? Não, não vai funcionar. Por quê? Porque o PHP precisa de um servidor. Então, para quem, por exemplo, trabalha com Windows, né, já deve ter ouvido falar daquele WAMP, né, o Windows Apache MySQL PHP. Aquilo ali é um servidor. Né? No Linux tem o LAMP, né? Linux Apache MySQL, tem o MAMP para Mac e tem o CHAMP que serve em qualquer sistema operacional. Eu não recomendo o uso desse tipo de coisa porque dá muito problema e dá muito trabalho também. Então, às vezes, por exemplo, quando vai mudar de versão de PHP, né, PHP 5.6 para PHP 7, o AMP precisa de uma extensão X, uma DLL X para quem está aí no Windows, e é uma dor de cabeça imensa. Então, trabalhando com Docker é muito mais simples, né? Não ocupa a memória também do seu computador, lembrando, né? Você não precisa instalar o PHP na sua máquina, você instala no container, uma máquina virtual. Então, facilita demais o trabalho. O que a gente precisa agora é justamente criar o nosso Nginx, o nosso servidor. Lembrando que a gente tem o Apache, a gente tem o Nginx. Aqui eu vou usar o Nginx, tranquilo? New folder, Nginx. Vou criar uma pastinha aqui também. Vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Porque o Nginx precisa necessariamente de um Dockerfile, certo? Então, ao invés de eu criar aqui vários na minha raiz e colocar, por exemplo, php.dockerfile, nginx.dockerfile, ia ficar muito bagunçado. Então, o que eu recomendo fazer é crie uma pasta com o nome do seu serviço e dentro dele crie o Dockerfile, que seria como um index, né? O Docker, por padrão, você sempre vai procurar o Dockerfile. Então, é muito mais fácil. Tranquilo? Então, a gente vai começar aqui a configurar a mesma estrutura, né? Eu vou buscar aqui o Nginx 1.15.0 Alpine. Vou atualizar minha máquina digamos que, precaução, né? Então, vou dar um update e um apk add bash. Vou fazer aqui uma coisa que é o seguinte, que eu vou explicar para vocês, né? As configurações é um arquivo conf, certo? Configuration, né? Toda vez que a gente subir a máquina, ele cria um arquivo default para gente. Eu não quero esse arquivo default.
Então, eu vou removê-lo. Ele fica em etc dentro do container nginx/conf.d, a pasta chama .conf.d e o arquivo chama default.conf. Só que se eu não tiver esse arquivo, não vai funcionar. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o copy desse cara. Então, ponto, em nginx.conf etc nginx/conf.d. Então aqui, ó, eu removi dessa pasta, porém eu estou pegando o meu nginx.conf que a gente vai criar agora, tá? E movendo lá para dentro. Perfeito? O nginx.conf que eu tenho aqui não foi eu que criei, é um arquivo até padrão, mas ele tem umas diferenças desse default que vai, entendeu? Então é por isso que eu uso ele. Então, o que a gente tem que fazer? Criar um nginx.conf. Eu vou deixar o arquivo aí para vocês na descrição, tá? É um Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. É um arquivo até bem simples de entender. A gente pode ver que ele está listando na porta 80. Vai buscar lá na porta 80 index, o PHP ou o HTML. A única coisa que a gente tem que prestar atenção aqui é o seguinte, ó, o arquivo padrão ele vem com localhost 9000, certo? Se a gente subir esse cara aqui não vai funcionar. Por quê? Porque o nome do nosso serviço é Category App. Então a gente tem que vir aqui e mudar isso. Tem que ser de acordo com o serviço de vocês. Eu também trabalho na porta 9000, então não precisei mudar a porta. Se vocês estiverem trabalhando com a outra porta, tem que mudar aqui também, senão não vai funcionar. Beleza? Então daqui é isso, não tem mais configuração a ser feita não. O que a gente vai fazer agora é aqui no nosso orquestrador de containers, né, o Docker Compose, criar também o serviço. Então vai ser category app nginx padrão, certo? Aqui eu vou trabalhar com a build igual eu fiz com o app, porque eu criei o Docker Compose padronizado, porém eu vou ter que apontar o caminho dele agora, certo? Então, ponto barra, ponto, docker, barra, nginx. Eu não preciso falar qual arquivo, porque o Dockerfile é como se fosse o index, ele vai buscar esse cara sempre. Restart always, a gente tem que ter o restart always aqui, e as portas também a gente tem que ter. Então, vou trabalhar aqui com a porta 8001, ou seja, quando eu digitar no meu navegador localhost 2.8001, ele vai apontar para a porta 80 aqui dentro. Lembrando que eu estou listando ela aqui, certo? Se eu fizer isso hoje, ó, vier aqui, ó, 8001, não funciona, certo? Então, beleza. Estamos configurando ainda. Opa, beleza. Os nossos volumes também, vou colocar os volumes, é importante, até para facilitar, né, na hora de subir o container, para ser mais rápido depois da primeira vez. Então, tudo que tiver aqui, eu vou mover para barra var barra ww, certo? Perfeito. Isso aqui já funciona, mas ele pode dar erro. Por quê? Porque o AppNginx, o AppNginx, ele está apontando para o serviço Category App na porta 9000. Ou seja, quando ele subir, esse cara aqui necessariamente precisa estar on. Se ele não tiver on, não vai funcionar. Esse cara aqui vai dar erro e vai atrapalhar a hora de subir. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar o depends on, certo? Ou seja, o meu Nginx ele depende do meu category app. Ou seja, esse cara aqui vai subir depois dele, necessariamente, porque ele depende desse cara, entendeu? Então, se acontecer algum problema aqui, a gente já vai saber antes. O Nginx nem vai subir. E para ficar mais organizado ainda, eu vou falar também que o meu app opa, do meu MySQL e do meu, opa, Redis. Então aqui, ó, Redis. Perfeito. Então aqui ele vai subir primeiro o MySQL, depois ele vai subir o Redis, depois ele vai subir o app e depois ele vai subir o Nginx, certo? Aqui eu não estou trabalhando com o PHP MyAdmin, né? Mas se eu estivesse trabalhando com PHP MyAdmin, eu teria que também colocar um depends on nele, porque ele dependeria do MySQL subir primeiro que ele. Então é isso. A gente pode vir aqui agora e testar. Estamos aqui, ó. Pronto, está recriando para a gente, ó. Beleza. Docker PS, a gente pode ver, ó, criou, ó lá, bonito. Se eu voltar no meu navegador agora, para a gente fazer o teste, ó, pronto, já funcionou demais. A gente já vê que a gente está com o servidor do Nginx rodando aqui, certo? E é isso. A gente pode fazer agora, por exemplo, criar um projeto em Laravel e ver, então eu vou fazer isso, tá? Então a primeira coisa aqui é o seguinte.
Ó, tá vendo? O nome do meu serviço é Category App. Para eu criar um projeto em Laravel, eu tenho que entrar dentro dele. Então, o que que eu vou fazer? Docker, compose, exec, category, app, bash. Perfeito. Estou dentro do container. Se eu der um ls aqui dentro, para listar os meus arquivos, vocês vão ver que tem os dois arquivos aqui. O Docker não aparece porque ele é um arquivo oculto, então teria que ser ls-a, aí ele apareceria. E aqui dentro eu vou rodar o Laravel. Lembrando que aqui eu estou fazendo manualmente, tá? Pensando em automatizações até mesmo de servidor, eu poderia colocar para instalar o Laravel aqui dentro, tá? Então eu poderia simplesmente vir aqui, run, composer, create, project, prefer, -dist, usando Laravel barra Laravel, certo? Não fiz isso, mas poderia ter feito. Aqui no caso, eu vou rodar lá mesmo só para mostrar para vocês como que o Bash funciona e quais são as funcionalidades que o Bash tem. Então é isso. Vou colocar aqui o nome de category, certo? Então o nome do nosso projeto é category. E é isso. Vai criar pra gente. Aqui eu já detectei um problema, né? Por quê? Porque o Laravel ele faz isso, ele vai criar uma pasta com o nome category. Não é assim que eu quero. Então a gente vai ter que vir aqui e mover todos esses arquivos para a raiz manualmente. Mas tudo bem. Só esperar aqui ele instalar pra gente. O PHP Unit é o que mais demora, o resto é tranquilo, né? E é isso, está instalando, né? Perfeito. Perfeito. Já foi. Perfeito. Beleza, então se a gente rodar aqui um ls, ó, você vai ver que ele tem o category dentro do container, certo? Olha lá, todos os meus arquivos, só que não vai funcionar. Eu vou dar um exit aqui e vou entrar aqui na category, ó, e vou copiar tudo, certo? Poderia fazer isso via linha de comando, mas enfim, vou dar só um... Isso, é porque aqui, ó, alguns arquivos não serão copiados, tá, galera? Então a gente dá um Ctrl X aqui dentro e um Paste por fora, beleza? Esses outros arquivos que não foram copiados, eles não foram por questões de permissão. Eu nem selecionei eles porque eu já sabia que ia dar isso. O Laravel é meio chato. Então o que a gente faz é cd category sudo chmod -r, comando Linux. 777 não recomendo, não vai subir isso. 777 não sobe para servidor, é lógico. Seria 775, mas aqui é só para teste local, não tem problema, tá? Pronto? Pronto. A gente pode simplesmente voltar aqui agora. Opa, opa, beleza. Category e copiar todo o resto, né? Então aqui a gente vai copiar tudo, vai dar um Ctrl X, igual eu fiz com o resto, e vai dar um Ctrl V. Agora ele vai copiar tudo pra gente. A nossa pasta category está vazia, eu posso simplesmente deletá-la, né? Ele já traz pra gente o git ignore, né? Então a gente pode simplesmente vir aqui e colocar para não subir a pasta db. A gente pode colocar para não subir a pasta docker, .docker, tranquilo. A vendor também a gente não sobe, né? A vendor aqui é como se fosse a node modules do npm, a gente não sobe isso, tem que colocar no git ignore também. E é isso, galera. O tutorial foi esse. É, Basicamente a comunicação aí entre os containers, a gente vê, ó, o Laravel já está funcionando, tá? Só ver aqui como é que essa estrutura de arquivos vem, que eu posso simplesmente vir aqui, ó, e dar, ao invés de tirar isso aqui, hello world. Tá vendo? Ele está dando aqui problema por conta de permissão. Tem que rodar a permissão, né? Opa, digitei minha senha errada. Foi? Hello World aqui pra gente, só para, né? Clássico, padrão. E é isso, pessoal. Basicamente é isso. Vocês viram? Eu fiz a atualização lá, o meu container já atualizou na hora, né? Não precisei dropar ele e subir de novo. E eles estão se comunicando, né? Então aqui a gente pode, ó, vir aqui no meu env, ó, colocar root aqui dentro. E aí, se eu quiser rodar um comando do Laravel, né, por exemplo, eu não tenho PHP na minha máquina, isso não tem jeito de fazer. Eu teria que voltar aqui, entrar no Bash. Opa, estou na pasta errada aqui, galera. Peraí, opa, Home, Daniels, Workspace, Category, perfeito. E aqui eu poderia fazer assim, PHP Artisan, né? Lá no Symfony, por exemplo, é PHP App Console, né? Aqui é PHP Artisan para ver todos os comandos. Então, por exemplo, se eu quiser rodar um migrate, né?
questão lá do banco de dados, trabalhar com ORM, né? PHP, Artisan, Migrate, Run, eu acho, né? Não, nem sei se é. Tem muito tempo que eu não mexo com isso. Não, é Migrate Install. Enfim, aqui ele até deu erro por conta do .env, né? Quando a gente mexe no arquivo env, ele não é atualizado assim, você tem que dar um refresh na aplicação para atualizar. Só o env que é assim, tá? Isso para React, para Node, né? React. Você tem que sempre stopar o servidor e subir de novo, porque esse arquivo env aqui ele não é um arquivo, digamos que da linguagem, né? Ele é um arquivo de environment, né? De variável de ambiente. Perfeito, pessoal? Então é isso o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Abraço.